Você já viu aquelas folhas vibrantes em tons de vermelho, laranja, verde e amarelo e se perguntou: que planta é essa que parece tão tropical e tão sofisticada, mas tão temperamental? Imagine uma planta tão exuberante que com a luz certa parece brilhar e com o ambiente errado, simplesmente murcha e perde suas cores. Essa planta é o cróton. E o que muitos não sabem, em poucos dias ela pode transformar seu espaço ou abandoná-lo. Agora, pergunto: você está realmente preparado para decifrar os segredos dessa planta incrível que exige atenção? Porém, recompensa com beleza? Se você está disposto a cultivar um cróton, menos. Será que está atento aos sinais que ela te dá quando está feliz ou está em apuros? Como você reconhece que ela não está bem menos e mais importante? Como intervir a tempo? O cróton, cientificamente conhecido como Codia variegatum, é uma planta tropical originária de regiões como Índia, Sri Lanka, Indonésia e Malásia. Essa origem se reflete nas exigências da planta. Ela adora calor, umidade e luz. Um dos pontos centrais para que o cróton exiba suas cores intensas está na luz. Ela prefere luz brilhante, de preferência indireta ou com algumas horas de sol filtrado. Se ficar à sombra ou em ambiente escuro, as folhas perdem o vermelho, laranja ou amarelo e tendem a voltar ao verde monótono. Além disso, muita luz direta e intensa, menos especialmente sol de tarde, pode queimar as folhas e provocar manchas ou amarelamento. Outro fator vital: a rega e o solo. O cróton aprecia solo que retém alguma umidade, mas que também drene bem menos. Ou seja, nada de solo encharcado. Sol saturado pode provocar apodrecimento de raízes, só seco demais faz as folhas caírem. Para ilustrar, um plantador experiente recomenda que o solo seja deixado secar ligeiramente no topo antes de regar novamente. Em termos de ambiente, o cróton prefere temperaturas entre aproximadamente 15 graus Celsius e 29 graus Celsius, 60 a menos 85, F e umidade elevada. Se o ambiente estiver frio ou seco demais, as folhas podem amarelar ou cair em massa. Quanto à fertilização, durante o período de crescimento primavera e verão, o plantio se beneficia de alimentação regular com fertilizante líquido equilibrado, aproximadamente a cada 4 menos 6 semanas, ou conforme a orientação do fabricante. E ainda, o cróton não gosta de mudanças bruscas. Mudanças de local, de luz ou de ambiente podem causar queda de folhas temporária ou permanente. Sabia que a cor das folhas do cróton pode diminuir se a luz for insuficiente? E que mesmo depois de uma queda de folhas, há chances de recuperação se você agir rápido? Imagine testemunhar o renascimento das folhas, de verde apático ao arco-íris que ele pode ser. Além disso, existe um detalhe pouco visto. O solo, o vaso, o nível de umidade formam um conjunto onde pequenas falhas acumuladas tendem a levar ao fracasso. Pergunta-se: quantas pessoas fracassam com o cróton por não perceberem um único detalhe? A planta também exige atenção contra pragas, ácaros-aranha, cochonilhas e afídeos podem atacar se o ambiente estiver seco ou enfraquecido. Agora, para que você veja, se o cróton ele estiver num ambiente adequado, iluminado corretamente e com boa umidade, ele pode se tornar uma peça de destaque na decoração com folhas largas, cores intensas, presença de arbusto tropical, mesmo em ambientes internos. Já aconteceu de você olhar para sua planta e pensar: não era para estar assim? No caso do cróton, vários sinais podem indicar estresse iminente ou danos ocultos. Queda de folhas em quantidade maior do que o normal, folhas amarelando, torrando ou simplesmente caindo. Segundo especialistas, isso indica estresse múltiplo, desde erro de rega até variação brusca de ambiente. As folhas ficam sem brilho, perdem as cores vibrantes verdes, vermelhos, alaranjados, amarelos e tendem a retornar para tons mais monótonos. Isto muitas vezes indica falta de luz ou ambiente inadequado, bordas das folhas secas ou marrons, folhas enrolando ou murchando, geralmente alerta de falta de umidade ou exposição ao frio ou correntes de ar, presença de pragas ácaros, cochonilhas, tripes ou fungos. Estes são exacerbados quando a planta está enfraquecida. Alterações no solo ou vaso, planta entalada em vaso pequeno, drenagem ruim ou solo muito compacto
podem provocar raízes sufocadas e queda de folhas. Você sabia que mesmo pequenas mudanças de local, por exemplo, mover o vaso de janela para ambiente interno ou alterar a rotina de rega a menos, podem provocar perda expressiva de folhas no cróton? Um solo que parecia ok pode estar escondendo raízes podres ou compactadas. Vamos ver os principais erros que vejo acontecer, com soluções práticas: rega excessiva ou insuficiente, excesso, solo constantemente encharcado impede a oxigenação das raízes e favorece podridão. Falta solo seco demais, deixa as folhas murchas com pontas marrons que acabam caindo. Solução: verifique o topo do solo antes de regar, somente quando estiver seco ao toque, cerca de 2-3 centímetros, regue novamente. Garanta vaso com drenagem eficiente. Após rega, descarte a água acumulada no pratinho. Pouca luz. As folhas perdem variação de cor e o cróton torna-se menos vibrante. Luz direta em excesso ou sol de meio-dia. Pode queimar as folhas, deixando manchas ou bordas marrons. Solução: posicione o vaso em janela oeste ou leste, evitando sol forte direto da tarde. Se o ambiente interno for escuro, considere luz artificial suave ou mover para mais próximo da fonte de luz natural. A planta vem de clima tropical, precisa de calor constante, 15-9 graus Celsius e boa umidade. Temperaturas baixas ou correntes de ar frio causam estresse. Em ambiente seco, bordas marrons e perdas de folhas são comuns. Solução: evite correntes de ar, não deixe próxima de ar-condicionado ou portas-janelas abertas com frequência. Use bandeja de água com seixo ou umidificador para elevar a umidade em ambientes secos. Solo muito compactado ou vaso sem drenagem impede o desenvolvimento saudável. Solução: use mistura leve, bem drenada, terra para vasos, perlita ou casca de pinus. Quando a planta estiver apertada ou radicada demais, pode ser necessário replantar. Faça isso com leveza para evitar choque. Fertilização em excesso pode queimar raízes. Falta de nutrientes também compromete a folhagem. Pragas. Observe a planta regularmente. Ácaros e cochonilhas atacam crótons em ambientes secos ou estressados. Solução: use fertilizante balanceado durante a primavera, verão uma vez ao mês, na dosagem recomendada. Verifique a planta semanalmente. Se notar teias finas, pontos brancos ou insetos visíveis, trate com sabão inseticida ou óleo de NEM. Toque o solo, olhe a cor das folhas, verifique se há insetos, observe se a planta está numa posição estabelecida. Não vai movê-la com frequência. Rotina de limpeza da folhagem: retire o pó das folhas com um pano úmido a cada 2 semanas. O acúmulo de pó reduz a fotossíntese. Se as cores estiverem fracas, aumente gradualmente a luz indireta ou mova o vaso para local mais claro durante algumas horas por dia. Se o vaso for muito pequeno ou o solo parecer compactado, replante na primavera com solo novo. Faça com cuidado para minimizar o choque. Em ambientes com ar-condicionado ou aquecimento, coloque um prato com água e pedra sob o vaso sem que o fundo fique imerso, ou utilize um umidificador próximo. Se o cróton estiver com hastes longas ou ramos esticados, pode-los suavemente para promover crescimento mais denso. Isso também vigoriza a planta. Chegamos ao momento mais esperado. Depois de entender profundamente como o cróton funciona, identificar problemas, corrigir erros e fortalecer a planta. É hora de ver como transformar essa espécie tropical numa verdadeira obra de arte dentro da sua casa. Talvez você tenha chegado até aqui achando que o cróton é uma planta temperamental. E sim, ele é exigente. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. A partir do momento em que você entende o comportamento dessa espécie, ela se torna uma das plantas mais previsíveis, expressivas e recompensadoras do mundo vegetal. E existe algo poderoso nisso. Enquanto muitas plantas sobrevivem discretamente, o cróton se comunica o tempo todo. Folhas mais firmes e cores intensas, ele está feliz. Folhas caindo, ele está te pedindo ajuda. Cores voltando ao verde, ele está pedindo luz. Manchas secas nas bordas, está reclamando da baixa umidade. Essa linguagem da planta faz do cróton o tipo de companheiro que te obriga a se tornar um cuidador melhor. Para que o cróton revele toda a sua paleta de cores, você precisa colocá-lo no palco, certo? Perto de janelas bem iluminadas, leste ou oeste. Ambientes com boa circulação, mas sem vento direto. Locais onde a luz realça as folhas, como corredores, salas com janelas amplas e varandas fechadas.
Um cróton bem colocado muda totalmente a percepção do ambiente. As folhas parecem vitrificadas quando recebem a iluminação correta. Isso não é poesia, é fisiologia da planta. Luz intensa ativa a intensidade dos pigmentos. Uma prática pouco falada, mas que faz diferença enorme. Limpeza das folhas com pano macio e água filtrada a cada 2 semanas. Ao remover poeira, você aumenta a fotossíntese e deixa as folhas brilhantes menos, mas com brilho natural, sem produtos químicos que podem entupir poros e prejudicar a planta. Esse simples gesto transforma completamente a aparência. O formato do cróton define sua presença na decoração. Aqui vai uma técnica avançada, mas segura, poda estratégica de rebrota corte leve nas pontas dos galhos. Remova galhos muito longos e desbalanceados. Nunca retire mais que 20% da planta de uma só vez. Isso estimula a brotação lateral, deixando a planta mais cheia, arredondada e com aspecto de arbusto decorativo, exatamente como vemos em jardins tropicais profissionais. Crótons são perfeitos como ponto focal de sala de estar e destaque em varandas, cor central em composições com plantas verdes, planta âncora em espaços minimalistas. A regra estética é simples, mas eficaz. Ambientes neutros pedem crótons coloridos. Ambientes coloridos pedem crótons verdes amarelos ou de cores mais suaves. A maioria dos iniciantes não sabe, mas o cróton pode ser multiplicado em casa. E o processo é surpreendentemente simples. Método seguro de propagação: estaca de caule corte um galho saudável, com 10-1,5 cm remova folhas inferiores, deixando 2 no topo. Coloque em água ou diretamente no substrato. Mantenha alta umidade, pode cobrir com um saco plástico. Furado, luz indireta, forte em algumas semanas, você terá uma nova planta. Propagar o cróton cria conexão emocional. Você vê o ciclo da planta recomeçar. E isso gera um tipo de satisfação que poucos hobbies proporcionam. O cróton ensina algo essencial. Beleza exige cuidado, constância e adaptação. Ele mostra que cores só surgem quando há luz, crescimento só acontece quando há equilíbrio. Quedas fazem parte, mas podem ser superadas. Pequenas mudanças fazem grande diferença se você aprende a cuidar de um cróton. Aprende também a valorizar ritmos, sinais, processos. E percebe que até algo aparentemente difícil pode florescer quando você se dedica de verdade. O cróton não é apenas uma planta decorativa. Ele é um lembrete vivo de que beleza não é um acaso. É fruto de atenção, constância e compreensão. Quando você entende seus sinais, oferece o que ele precisa e respeita seu tempo, a planta transforma seu ambiente. E transforma você. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre plantas, jardinagem prática e cuidados reais que funcionam no dia a dia, inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like para apoiar o próximo vídeo. E se quiser, comenta aqui embaixo qual planta você quer ver em um vídeo completo como este.